governo lança em março pacote de socorro para companhias aéreas. Valor pode chegar a 6 bilhões de reais. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral debate hoje o uso de inteligência artificial, celulares e armas nas eleições municipais de 2024. Dengue e Covid colocam população em alerta. 184 pessoas morreram de dengue, enquanto o número de vítimas da Covid passa de 1.300. Rússia alerta OTAN para conflito inevitável caso tropas europeias sejam enviadas à Ucrânia. E você vai conhecer as estudantes brasileiras que venceram o desafio da NASA, entre 60 mil participantes de 152 países. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Chegamos ao vivo nesta terça-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite, então, esses próximos minutos para se atualizar comigo. O governo federal deve lançar em março um pacote de até 6 bilhões de reais para financiar as companhias aéreas. E a primeira etapa do programa Voa Brasil deve começar também no mês que vem. Vamos ver. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o governo vai liberar entre 4 e 6 bilhões de reais para o financiamento das companhias aéreas. A proposta deve ser encaminhada para as empresas no próximo mês. Com os valores, as empresas poderão pagar dívidas, fazer investimentos e comprar novas aeronaves. Silvio Costa explicou que os valores serão repassados a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com um fundo garantidor aos empréstimos tomados pelas companhias. A análise do projeto é feita em conjunto com o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. O ministro também informou que a primeira etapa do programa Voa Brasil deve disponibilizar 5 milhões de passagens aéreas a um custo de R$ 200, também a partir de março. Ele explicou que nesse programa não vai ter recurso público. É um projeto em parceria com as companhias aéreas, 5 milhões de passagens, que vão atender 20 milhões de aposentados e mais 800 mil alunos do ProUni. Então esse é o primeiro programa, a primeira etapa, que a gente espera ser muito importante para o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral debate hoje novas resoluções para as eleições de 2024. Pois é, a Corte Eleitoral analisa 12 propostas que detalham temas como propaganda eleitoral, uso de inteligência artificial e de recursos públicos nas campanhas. Uma das questões que deve ser enfrentada pela Corte Eleitoral é o tratamento a ser dado ao uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. Além disso, outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores e posteriores à votação, também devem constar no pacote. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia, que também vai presidir o TSE nas eleições deste ano. As resoluções que vão ser analisadas pelos ministros passaram por audiências públicas. Foram apresentadas 945 sugestões de aprimoramento dos textos por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e integrantes da sociedade civil. Pela Constituição, o TSE tem a competência de regulamentar as regras aplicáveis às eleições. Na prática, o que a Corte Eleitoral faz é detalhar o que já está na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. A eleição deste ano acontece nos dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turno, se necessário, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Os cargos em votação são os de prefeito e vereadores. O presidente Lula acertou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apoio à sucessão na casa. Em contrapartida, o deputado sinalizou ao presidente que não vai apoiar nomes que atuem contra a pauta governista. Lula já teria dito a Lira que não se envolveria na escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025. E Lira sugeriu um apoio conjunto, mas a escolha do candidato que teria apoio dos dois poderes ainda não foi feita. Há pelo menos 4 nomes que poderiam contar com os apoios de Lula e Lira. Os deputados Elmar Nascimento, Marcos Pereira, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões. Lula também questionou a Lira quais
quais seriam seus planos ao deixar o comando da Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto não descarta convidar o atual presidente da Câmara dos Deputados a assumir um posto ligado ao governo federal. Mas o presidente da Casa Legislativa deve avaliar as possibilidades e medir o impacto eleitoral em assumir um cargo de primeiro escalão ou uma liderança de governo. E olha só, o Brasil confirmou 184 mortes por dengue neste ano e mais de 600 estão em investigação. Ao mesmo tempo, foram registrados mais de 1.300 óbitos pela Covid-19. A dengue vem causando muita preocupação entre os brasileiros nos últimos dias, já que o número de casos e mortes está aumentando a cada dia. Mas os recentes números divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, apesar da melhora significativa do cenário, o coronavírus continua a ser mais letal do que a arbovirose que avança pelo país. Mais de 1.300 pessoas morreram de Covid somente neste ano no Brasil. O número é quase 9 vezes maior do que as mortes provocadas pela dengue no mesmo período. Apesar da melhora no cenário epidemiológico, com uma média semanal de mortes 100 vezes menor do que a registrada nos piores momentos da pandemia, a Covid-19 ainda causa mais mortes do que a dengue, mostram os dados do Ministério da Saúde. As duas são doenças importantes, mas os impactos na saúde e os mecanismos de controle são diferentes. O cenário do coronavírus não é visto como alarmante, como em outros momentos da pandemia. No Brasil, hoje, são em média 192 mortes por Covid a cada 7 dias. Na pior época da pandemia, em abril de 2021, o Brasil chegou a registrar uma média de 19.700 óbitos a cada semana. Para evitar uma nova onda de casos graves, é importante a manutenção de medidas como estar em dia com o esquema vacinal. Segundo o painel de imunização do Ministério da Saúde, apenas 19,7% da população elegível recebeu a dose bivalente da vacina, disponível nos postos de saúde. Já a dengue bate recordes que preocupam autoridades de saúde. Isso porque já são mais de 740 mil casos neste ano, o que representa, em menos de 2 meses, quase metade de todos os diagnósticos registrados em 2023. Segundo projeções da pasta de saúde, o país deve bater 4.200.000 infecções até o fim do ano, o que vai ultrapassar em 149% o pior momento da série histórica em 2015. Para o controle da doença, deve-se controlar o mosquito vetor, o Aedes. A vacinação neste ano não vai impactar substancialmente na epidemia. Para a proteção individual, o uso de repelentes é importante. O ar-condicionado em ambientes fechados ajuda, porque a baixa temperatura diminui a atividade do mosquito. As pessoas também precisam cuidar dos quintais, dos criadouros dos mosquitos, mas essa é uma ação que precisa ser feita durante todo o ano. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Rússia alerta a OTAN para conflito inevitável caso tropas europeias sejam enviadas à Ucrânia. E ainda, você vai conhecer as estudantes brasileiras que venceram o desafio da NASA, gente, entre 60 mil participantes de 152 países. A gente volta já já. Não perca! Nós estamos de volta e ao vivo. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora, 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com o destaque internacional dessa terça-feira para você. O Kremlin emitiu um alerta nessa terça-feira, destacando que o conflito entre a Rússia e a aliança militar da OTAN poderia se tornar inevitável caso membros europeus decidam enviar tropas para lutar na Ucrânia. Essa advertência surge em meio às discussões lideradas pelo presidente francês Emmanuel Macron, que na segunda-feira, na véspera, abordou abertamente a possibilidade de nações europeias enviarem tropas para apoiar a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou a discussão sobre o envio de contingentes da OTAN para a Ucrânia como um novo elemento significativo.
Ao ser questionado sobre os possíveis riscos de um confronto direto entre Rússia e OTAN neste cenário, Peskov declarou que não seria apenas uma questão de probabilidade, mas sim de inevitabilidade. Em uma conferência realizada em Paris, Macron deixou claro que, embora não tenha havido um acordo formal para enviar tropas para o terreno, a possibilidade não pode ser descartada. A reunião, que contou com representantes dos 27 países membros da União Europeia, buscou discutir perspectivas e estratégias para auxiliar a Ucrânia diante do conflito. Esses desenvolvimentos refletem a tensão crescente na região e destacam os desafios diplomáticos e estratégicos enfrentados pelos líderes europeus diante do conflito, que entrou em seu 3º ano lá na Ucrânia. Os Estados Unidos elogiaram as reformas da Autoridade Palestina como um passo adiante para a reunificação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, após a renúncia de seu primeiro-ministro. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, elogiou as reformas da Autoridade Palestina como um passo adiante para a reunificação da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A liderança da Autoridade Palestina é uma questão que cabe aos próprios palestinos decidir, mas acolhemos com satisfação medidas para se reformar e se revitalizar. Miller disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, incentivou a Autoridade Palestina a adotar essas medidas durante as discussões com o presidente Mahmoud Abbas. O primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh apresentou sua renúncia a Abbas, apontando para a necessidade de uma mudança devido à nova realidade na faixa de Gaza, governada por seu rival político Hamas. Após vitória em disputa internacional, estudantes de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, vão visitar, a NASA. As 5 jovens brasileiras do ensino público se destacaram entre os 60 mil participantes. Vamos ver. As estudantes foram premiadas no Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais da NASA, Space APPS 2023. As talentosas jovens provenientes do ensino público e do curso de técnico em administração da Firjan Senai representaram o Brasil no desenvolvimento de uma solução para um desafio. Elas enfrentaram uma concorrência acirrada, composta por cerca de 60 mil pessoas de 152 países. O grupo das meninas brasileiras foi uma das 10 equipes vencedoras da competição. Elas foram agraciadas com uma medalha, o prêmio de projeto mais inspirador e a oportunidade de conhecer a sede da NASA em Washington, capital dos Estados Unidos. O desafio proposto pela NASA uniu os talentos em prol de um objetivo: criar uma solução para ajudar as pessoas a compreenderem melhor os eventos astronômicos. Diante disso, elas conceberam uma narrativa que explica de forma envolvente e acessível a mecânica dos eclipses. O projeto incluiu a apresentação das fases dos eclipses, os processos que o desencadeiam e por que apenas algumas pessoas têm o privilégio de presenciá-los em momentos específicos. O trabalho foi elaborado por meio de uma plataforma de design gráfico, que possibilita aos usuários a criação de diversos tipos de conteúdos visuais. Não tenho a menor dúvida que você que nos assiste ficou curioso em saber mais sobre essas jovens talentosas que representaram o Brasil numa disputa com mais de 60 mil participantes de 152 países. Hoje nós trazemos aqui no jornal uma história para inspirar. Sabe aquele ditado que diz que mais importante do que a chegada é a caminhada? E é sobre esse caminho, sobre a experiência que a gente conversa hoje. Recebo então agora a estudante Larissa Vargas. Ela tem 18 anos, é de São Gonçalo e vai dividir com a gente a sua travessia ao lado do seu professor, o orientador Alan Carlos Pacheco. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso espaço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro, Obrigada. Larissa, nos conte um pouquinho sobre você. Você veio do ensino público, é isso? Eu gostaria que você nos contasse como surgiu essa vontade de participar de uma competição sobre a mecânica do eclipse sem fazer parte ou sem ter o entendimento sobre a área de tecnologia. Você se considera, Larissa, uma jovem com sede de conhecimento? Com certeza. Desde pequena eu fui muito incentivada pelo meu pai e pela minha mãe, que é bibliotecária escolar. Então, eles sempre me incentivaram à leitura, ao conhecimento, ao aprendizado.
através da minha participação em projetos sociais como esse. Então, desde pequena e até hoje, eu tenho carregado esse ensinamento, esse legado, e espero poder passar para outros jovens. Larissa, como que foi participar dessa disputa internacional? Eu gostaria que você nos dissesse o que mais contribuiu para esse desfecho da história. A harmonia com as outras integrantes, o seu trabalho duro, o seu trabalho árduo ou o estímulo dos seus pais, como você comentou na resposta anterior, a importância dele? Bom, eu acho que foram quase 48 horas juntas e a parte mais importante para que chegássemos no resultado foi justamente a nossa harmonia. Foi uma experiência extraordinária e inexplicável. E se nós não tivéssemos ligadas e focadas em um só objetivo, nós não conseguiríamos chegar aonde nós chegamos. E nós chegamos à NASA. Pois é, malas prontas então para decolar do Rio de Janeiro direto para Washington. Bom, às vésperas de vocês conhecerem a NASA, de assistir de perto o lançamento de um foguete, eu queria saber o que tanto esses últimos dias transformaram para sempre a Larissa. Bom, eu jamais imaginava que estaria recebendo um prêmio da NASA, maior agência espacial, e hoje eu tenho uma certeza de que eu posso ir além, além dos meus sonhos, dos meus objetivos. A NASA parecia algo tão distante, agora está sendo cada vez mais palpável. Então, a Larissa de agora, ela quer cada vez mais abraçar as oportunidades que aparecem e acreditar que é possível se tornar realidade. Aproveito e chamo o Alan Carlos Pacheco, que está aí do lado da Larissa, é professor da Firjan Senai, participou de todo esse processo, não é? Então, eu queria, professor, que você primeiro queria desejar parabéns pela conquista de todos vocês e, com certeza, professor, essa realização servirá de inspiração para tantos outros estudantes, para os papais e para as mamães que estão aqui nos assistindo. Então, qual o recado que o senhor pode deixar para quem nos assiste? O recado que eu dou é acreditar na educação, saber que a educação transforma, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, então elas servem de inspiração para minha filha, que é uma menina, é uma mulher. São um grupo de 5 meninas moradoras de São Gonçalo, de escola pública, né? Aqui nós moramos numa região metropolitana e eu sempre falei para elas, vocês podem chegar às estrelas. E hoje, né, sabendo que estaremos em Washington a partir do dia 4 de junho até o dia 7, para ver o lançamento de um foguete inexplicável, né? É uma vitória que não é algo que acontece todo dia. Então, mulheres, eu falo de mulheres empoderadas, né? Meninas que fazem parte de uma empresa, né? Que elas representam a Bebral, hoje estudam no Senai São Gonçalo, né? Na Firjan, e mostrar para o mundo que a educação transforma, que elas ganharam, né? Numa competição a nível global, como um projeto de maior inspiração, é inspirador. Então, meu coração se enche de alegria em saber que eu fui mentor dessas alunas e saber que elas vão chegar à NASA, né? E representar, elas não estão representando só uma empresa ou 2 empresas, elas estão representando o Brasil. Então, são 5 meninas moradoras de São Gonçalo representando o Brasil numa competição mundial de tecnologia. Então, isso é de orgulhar qualquer pai, qualquer mãe e qualquer criança que está vendo agora as meninas vai ter um sonho de falar, eu posso chegar à NASA, que era algo que só se via em filme, né? Só se via em filme e hoje nós estaremos, né, com essa possibilidade de ver o lançamento de um foguete. Então é inexplicável. Eu confesso que assistindo vocês, eu sei que eu estou aqui no lugar entrevistando, mas de fato eu estou aqui ouvindo a história de vocês e ouvindo essa história é impossível não se emocionar. Então, para encerrar, eu queria deixar uma questão para os dois. Muitos que estão assistindo essa entrevista estão pensando assim, Larissa, essas meninas são exceção. Eu gostaria que tanto o senhor, professor, quanto a Larissa nos contassem. Basta querer e se dedicar para de fato conquistar? Larissa, pode responder primeiro. Nós sabemos, né, nós estamos numa região mais periférica que às vezes muitas oportunidades não aparecem para nós, mas acho que a nossa história representa de quando essa oportunidade consegue chegar na nossa comunidade, consegue chegar nas nossas vidas, é hora da gente agarrar.
Então, acho que a nossa inspiração, o nosso projeto, além de mostrar uma oportunidade, ser esse canal, é de mostrar para os jovens de que quando aparece, agarre. Então, não tenham medo de sair da sua zona de conforto, todas nós saímos e nós hoje nós 5 estamos colhendo frutos dessa nossa coragem, desse nosso salto de fé que tivemos, mesmo com tudo dizendo que seria impossível. Nós ouvimos a voz da gente mesmo do que a voz que os problemas ou as circunstâncias diziam. Professor? Eu, como professor, né, então, para mim é um legado, né? Hoje eu posso falar que eu tenho um grupo de meninas de São Gonçalo que chegaram à NASA. Então, é uma inspiração e eu acredito, sim, que quando um jovem ele consegue entender que a educação transforma e leva a qualquer lugar que ele quer chegar, isso é possível, sim, com muita força, muita dedicação, com fé em Deus, né, com a ajuda dos familiares, e saber que a circunstância, o lugar que você vive, não determina quem você é. O que determina quem você é a sua vontade de crescer, de trabalhar e de estudar e traçar um objetivo, né? Então, as meninas, desde o início da competição, o objetivo delas era chegar à NASA e elas conseguiram, e hoje elas são inspiração para milhares de jovens do Brasil. Milhares então, de o recado jovens, que eu dou com para os certeza. jovens, né? Então, estudem, né? Estudem muito. Tá? E é isso. Obrigado. Educação transforma e transforma sim. Vocês são a prova disso aqui pra gente. Gostaria de agradecer a participação da estudante Larissa Vargas e seu educador, o professor da Firjan Senai, Alan Carlos Pacheco, que compartilharam aqui com a gente a história por trás do feito. Deixo aqui meus parabéns e agradeço demais essa participação. Obrigado, boa tarde. Até mais. Essa edição fica por aqui com essa história inspiradora. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.